Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem. Hoje está na metade da semana, hoje é quarta-feira. Que todos tenham tendo uma semana abençoada, uma quarta-feira abençoada, no nome santo do Senhor Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus, do nosso Jesus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João, louvado seja Deus, João 6, e o verso 22, que nos diz assim: Jesus é o pão da vida para os que crerem. Aleluia. E continua aqui falando para mim e para você, minhas amadas irmãs. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entraram com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barquinho tinha chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. E havendo o Senhor dado graça, e vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram com ele também no barco, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aleluia. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, está falando para mim e para você que Jesus, aleluia, ele entrou ali naquele barco e foi para uma cidade chamada Cafarnaum. Louvado seja Deus. E a multidão ali entrou naquele barco e foi para se saciar do pão que Deus estava lhe dando. Comer, se alimentar do alimento. Aleluia. Mas no outro dia seguinte, aquela multidão viu ali, quiseram ir, acharam tão bom participar de comer daquele pão, que queriam ir novamente. No outro dia seguinte, viram aqueles barquinhos ali na beira do mar, e eles entraram e foram em busca de Jesus. Aleluia. Que Jesus estava ali. Louvado seja Deus. E entraram no barco e passaram o mar em direção de Cafarnaum. Perdão, estava no versículo aqui. No dia seguinte, a multidão que estava no barco, que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entraram com os seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barquinho tinha chegado de Tiberíades, perto do lugar aonde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graça, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então eles viram que Jesus, minhas amadas irmãs, não estava ali, nem Jesus, nem os discípulos de Jesus. Mas eles entraram no barco e foram em busca de Jesus. Não em busca de Jesus para ter Jesus, mas no pensamento ali, diz a palavra, para comer o pão que Jesus tinha dado, e todos se saciaram. Louvado seja Deus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Então eles fizeram uma pergunta a Jesus: quando chegasse aqui? Louvado seja Deus. E Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e saciaste. Louvado seja Deus. Como tem muitas pessoas que vai na igreja, recebe ali a cura, e depois que recebe a cura vai embora. Esquece de Jesus, do Salvador, daquele que cura, daquele que salva, daquele que liberta. Como essas pessoas forem atrás de Jesus e buscam para comer do pão,
Hoje tem da mesma forma, tem no dia de hoje. Pessoas que vão em busca de Jesus só para receber uma cura, receber ali um milagre. Mas depois que recebe a cura, recebe o milagre, esquece do abençoador. Porque o mais importante na vida de uma pessoa, minhas amadas irmãs, não receber o milagre, quem é que não quer? Todos nós queremos. Mas o mais importante que nós temos no nosso coração é querer o abençoador. Verdadeiramente na nossa vida, o abençoador. E Jesus disse-lhe, respondeu aqui, aleluia. E disse-lhe, Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e saciaste. Aleluia. A resposta que Deus deu a eles, e Jesus deu a eles. Me buscai não por os sinais que tu viste, mas pelo pão que tu comeste. Louvado seja Deus. E trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então nós temos que trabalhar. O mais importante é lutar pela nossa salvação, da nossa família, da nossa casa. É viver com Jesus verdadeiramente, minhas amadas irmãs. É querer que Jesus chegue ali na nossa casa, na nossa família, aleluia, e venha libertar, venha curar. E querer verdadeiramente Jesus na nossa vida. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Aleluia. Não querer Jesus só para receber a cura. Receber Jesus para receber um milagre. Vai querer Jesus para receber ali, aleluia, algo da parte de Deus, mas depois que recebe, esquece de Jesus. Não querem saber de Jesus. Como esse povo aqui, foram atrás de Jesus em busca do pão. Saciar a fome do corpo humano. Mas nós temos que procurar a cada dia mais ter Deus, para que nós venhamos ter fome e sede, aleluia, de se alimentar do pão espiritual, da presença de Deus, de estar diante do Espírito Santo. Porque é Ele que nos faz, é Ele que nos dá o que nós precisamos. Aleluia. Não querer Jesus só para receber uma cura, para receber uma bênção. E depois que recebe a bênção, esqueceu o que Jesus fez. E nós temos que ser gratos diante do Senhor. Ter gratidão diante de Deus. Se eu recebi uma cura, cada dia mais eu tenho que querer me aproximar mais dele. Eu tenho que querer ele cada dia mais na minha vida. Porque quem faz os milagres nas nossas vidas, minhas amadas irmãs, é Jesus. É Ele que faz. E se eu não estiver ali alinhada com a palavra dele, o que vai ser da minha vida? Mas quando nós estamos alinhados em concordância com a palavra, 24 horas, pensando em Jesus, fazendo ali, procurando fazer a vontade de Jesus. Não que não existe ninguém 100%. Não existe ninguém 100%. Perfeito só Jesus é. Somos falhos. Mas nós temos que procurar cada dia mais. É se alinhar com a palavra de Deus. É estar diante da vontade do Espírito Santo. Para que a nossa vida espiritual se aproxime de Jesus. E que Jesus se aproxime de mim e de você. E que tudo que nós precisamos, minha amada irmã, dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, só quem pode resolver é Deus. Ninguém pode resolver nada por ninguém, mas Jesus pode. E esse povo aqui, essa multidão, foi em busca de Jesus para comer o pão. Mas para querer o verdadeiro pão, a verdadeira vida que é Jesus, muitos pouco querem. Muitos pouco querem. Querem só receber ali um favor de Deus naquela hora. Uma cura, um milagre. Depois que recebe, esqueceu de Jesus. E cada dia mais, quando a gente recebe algo da parte de Deus na nossa vida, nós temos motivo de cada dia mais, minhas amadas irmãs, de agradecer a Deus. De agradecer e querer estar com Ele todos os dias. Toda hora, todo instante, todo momento. Onde você está, você tem que estar ali com o pensamento, o coração ali, contrito com Jesus. Pedindo a misericórdia dele na sua casa, na sua vida, na sua família. Não querer só a bênção, mas o mais importante, querer o abençoador verdadeiramente na tua vida, dentro da tua casa. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui, Jesus é o pão da vida para os que crerem. Ele é o verdadeiro pão.
mas ele é para quem crê. Ele é para quem é aquele que quer ele, que aceita ele no seu coração, dentro da sua casa. É Jesus. Ele que faz o mover dentro da sua casa. Muitas vezes estamos orando, como sempre eu digo nos vídeos, estamos orando, estamos pedindo algo da parte de Deus dentro da nossa casa, mas muitas vezes Deus está ali testando a nossa fé. Mas o que ele vai fazer no tempo dele, na hora dele, vai chegar. Nós temos que esperar na vontade do Senhor, porque é ele que faz a diferença dentro da nossa vida, ele que faz a diferença dentro da nossa casa e na nossa família, minhas amadas irmãs, para que eu e você venhamos ter fome e sede cada dia de querer o pão da vida, o verdadeiro pão, o verdadeiro sentido da nossa vida se chama estar com Jesus, estar com Deus, estar alinhado com a palavra, é confiar na palavra de Deus, querer Jesus é o pão da vida para os que crerem. Olha que coisa linda. Ele é o pão da vida, mas para os que crerem, aquele que quer ele verdadeiramente, ele é o verdadeiro pão, ele dá vida, porque ele é a vida verdadeira. Ele é o alimento que precisamos cada dia mais na nossa vida espiritual, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que Jesus chegue com providência, que Jesus chegue com cura, que Jesus chegue com libertação dentro da nossa família, minhas amadas irmãs. Porque Deus, ele é Deus que pode. Eu não posso nada, você não pode nada, mas o meu Jesus, que eu creio que é o dono desta palavra, ele pode fazer algo dentro da sua casa, a hora que ele quiser, porque ele é Senhor. Deus, ele é soberania, ele tem um poder. A palavra de Deus diz que Deus deu o poder a Jesus, deu todo o poder a ele, nos céus e na terra, até debaixo da terra. Todo o poder foi dado ao Filho, para ele fazer o que ele quiser. E nós temos que confiar e esperar cada dia mais nesse Deus, nesse Jesus tão maravilhoso que ele é. Querer cada dia mais estar na presença dele. Apresentar a nossa família a ele todos os dias. Aquele que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, para que venha se alimentar do verdadeiro pão. Não do pão que come e amanhã está com fome de novo, mas do pão que coma, se alimenta e nunca mais venha ter fome nem sede, porque a palavra de Deus diz: aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, rio de água jorra do ventre e nunca mais vai ter sede, como ele falou para aquela mulher samaritana. Essa é a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. É o Deus de vida. No mundo tem aflições, mas tem bom ânimo, mas eu venci o mundo. Aleluia! Ele venceu o mundo. Aleluia! Por mais que passamos muitas vezes por aflições, muitas vezes passamos por causa que muitas vezes até não entendemos, mas mesmo assim temos que permanecer firme na palavra, temos que permanecer firme na presença dele, porque ele é Deus que pode resolver nossas causas, ele é Deus que resolve as suas ansiedades, ele é Deus que resolve as suas fraquezas, aquele que é fraco ele faz ser forte, porque ele é Senhor, ele é soberania. Tudo que ele quiser fazer, ele faz. Agora cabe a mim e você ter fé, esperar no tempo dele, esperar firme, com certeza no seu coração que ele vai fazer. E na hora dele, no dia dele, vai chegar. Porque Deus, ele não é filho do homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Aquilo que ele falou está falado. Ninguém tira, porque ele é Senhor. Ele é o pão da vida verdadeira. Ele é o pão que nos libera, que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá vigor. Cada manhã que Jesus nos levanta, minhas amadas irmãs, é motivo de agradecer. É motivo de pular e dizer: Senhor, muito obrigada por mais uma noite que o Senhor me deitou, por mais uma manhã que o Senhor já me pôs em pé. Continua comigo, Jesus, durante esse dia, para que ele venha lhe dar força, para que ele venha lhe dar ânimo, para que ele venha lhe dar coragem, para que a sua vida, o seu dia, a sua casa, a sua família venha ser liberta, venha ter cura e venha ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que é o mais importante na vida de uma família, se chama estar com Deus, a família liberta, a família curada, a família na presença de Deus.
Essa é a vontade de Deus na minha vida e na tua. Que nós temos Ele verdadeiramente todos os dias. Por mais que as coisas aconteçam, porque não vai deixar de acontecer, acontece. Mas mesmo assim, isso nos dá força para dizer, Jesus, eu vou vencer. Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida, dentro da minha casa. Nos dá força. Porque Ele é Deus. E tudo que acontece aqui no pó dessa terra, minhas amadas irmãs, os olhos do Senhor estão percorrendo por toda a terra. Ele vê tudo, tudo Ele sabe. Nada sai de diante da presença de Deus. Tudo Ele está vendo. Mas cabe a mim e a você, cada dia mais, se apegar a Ele, se achegar a Ele, confiar, acreditar na palavra. A palavra de Deus, minha amada irmã, é a palavra viva. Ela é viva. Aleluia. O que está aqui escrito é a palavra de Deus, sai da boca do Senhor, da boca dele. Nada que está aqui é em vão. Eu tenho que crer nesta palavra para me vencer. Para me pedir a Deus, Senhor, chega na minha casa, chega na minha vida. Eu tenho que crer nesta palavra. Crer dentro do meu coração, na minha alma e no meu espírito. Que vai fazer, que vai chegar. Que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Mas para isso, minha amada irmã, eu tenho que confiar de todo o meu coração. Acreditar. Muitas vezes o desânimo aparece. Porque somos seres humanos. Mas em nenhum momento nós podemos deixar de crer. De confiar. De esperar no meu Senhor. De esperar nesse Deus que me deu vida a mim e deu a você. Não desista dos seus. Creia nesse pão. No verdadeiro pão. Creia. Porque Ele é vida e vida e abundância. Toda honra e toda glória seja para Ele. Para o nome dEle vir ser glorificado na tua vida e na tua casa. Que Deus te abençoe. E que Deus te ilumine. Que esta palavra venha ficar no seu coração. E bota esta palavra em prática. Para o nome do meu Senhor, do nosso Jesus, vir ser glorificado na tua vida, dentro da tua casa, que seja curada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.